Bom dia a todos. É, Meu nome é Afonso de Ascendente Soares e, a convite da Artmed, me foi solicitado para dar uma aula sobre um capítulo de um livro, né, que nós escrevemos sobre distúrbios do sódio e potássio. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa começar. Muito bem. O título da aula é Distúrbio do sódio e potássio e nós vamos apresentar o tema através da discussão de questões e caso clínico. Então, são várias questões que serão colocadas que vão nos dar oportunidade para identificar a resposta e o motivo por que aquele item está sendo escolhido. Então, vamos lá. A primeira questão é o seguinte: observe as afirmativas sobre a homeostasia do sódio e da água no organismo. Então, está ali, ó, 60% do peso de um adulto é composto de água, que é distribuído em compartimento intracelular e no extracelular. Quer dizer, 2/3 no intracelular, 1/3 no extracelular, subdividindo esse último em intravascular e intersticial. A manutenção do equilíbrio hídrico depende da adequada ingestão de líquidos, contrabalançando as perdas obrigatórias pelos rins, pele, pulmão e fezes. A ingestão de sódio na dieta é de aproximadamente 300 mEq por dia. A eliminação do sódio no organismo se dá principalmente pelos rins. Quais estão corretas? Dessas várias questões, todas estão corretas, exceto o item 3, né? Então, a resposta certa é a D, a 1, 2 e 4. Comentário: a ingestão do sódio da dieta é muito variável, podendo ser de 50 até 350 mEq por dia, né? Então, esse valor é um valor alto, não é a resposta correta, né? E lembrar que a regulação do equilíbrio hídrico é governada por mecanismos, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, que envolve o hipotálamo, a neurohipófise, os rins e as aquaporinas. Qual é a concentração do sódio normal, sérica normal do sódio? A resposta é entre 135 e 145 mEq por litro. Então, nós funcionamos, né? As células do organismo funcionam em meio com água e sal. A homeostasia depende da capacidade do organismo de regular a salinidade dos fluidos. A bomba de sódio e potássio ATPase, presente na membrana celular, funcionalmente exclui o sódio do interior das células, trocando-o por potássio por meio de transporte ativo. Então, a concentração intracelular do sódio fica em torno de 10 mEq por litro, enquanto no líquido extracelular é 140 mEq por litro. O sódio, principal íon do líquido extracelular, atua no equilíbrio da distribuição da água no organismo. Uma falha no sistema de regulação expõe as células ao estresse hipotônico e hipertônico, como a gente já vai ver. Como atua o sistema osmorregulatório? Quer dizer, como é que é feito esse controle, né? Nós temos ali a osmolaridade sérica normal, entre 275 e 290 miliosmol por litro. A osmolaridade refere-se ao número de partículas osmoticamente ativas de soluto contidas em 1 litro de solução, enquanto a osmolaridade refere-se ao número de partículas presentes em 1 quilo de solvente. Na prática clínica, os dois conceitos são superpostos. A concentração dos solutos deve ser igual dentro e fora da célula, devido aos canais de água, as aquaporinas, que permitem que as membranas celulares sejam permeáveis à água. A osmolaridade sérica pode ser medida diretamente ou estimada utilizando a dosagem do sódio, potássio, ureia e glicose. A osmolaridade pode ser calculada da seguinte fórmula. Então, temos ali 2 vezes o sódio sérico, mais a glicose dividido por 18, e a ureia em miligramas por decilitro dividido por 100. Na prática clínica, a gente observa que o principal componente, né, do cálculo da osmolaridade sérica é o sódio, 2 vezes o sódio sérico. Então, a resposta: sistema osmorregulatório, que controla a ingestão e a excreção de água, atua por meio da secreção do ADH, que é o hormônio antidiurético. Quando a osmolaridade atinge o limite fisiológico, 290 miliosmols por litro, a vasopressina, sintetizada pelo hipotálamo, é secretada pela neurohipófise. Então, nós temos aqui uma figura que nos mostra
como é que funciona essa alça de feedback? A elevação da osmolaridade plasmática ativa os osmoreceptores hipotalâmicos, levando à secreção de vasopressina pela hipófise. O aumento do nível plasmático da vasopressina leva ao aumento da reabsorção e diminuição da excreção de água. Os osmoreceptores estimulam a sede e a ingestão de água. Então, nós temos a liberação e depois o feedback negativo. A vasopressina aumenta a reabsorção de água livre no néfron distal por meio da ligação com os receptores V2 da vasopressina, presentes na membrana basolateral dos ductos coletores e da inserção de aquaporina 2, na membrana luminal, permitindo que a água flua pela alta concentração de soluto ao redor da medula e intestino. Então, a gente tem ali a participação da vasopressina, do hormônio antidiurético, como foi mostrado, e também da aquaporina ali ao redor da medula e intestino. Na osmorregulação normal, qual é o nível sérico de sódio que indica a inibição da sede e da secreção de vasopressina? Então, é o contrário. A resposta é, na osmorregulação normal, a sede e a secreção de vasopressina são inibidas quando o nível sérico fica abaixo de 135. Agora, já entrando, saindo um pouquinho da homeostasia de sódio e água, entrando ali nos distúrbios propriamente dito e falando um pouco sobre a hiponatremia. Como é que a gente define a hiponatremia? É definida como um excesso de sódio em relação à água no líquido extracelular, se isso está certo ou errado. É o distúrbio eletrolítico mais frequentemente encontrado, pode ser visto como marcador de doença orgânica. Qual é a resposta? O primeiro item está errado. A hiponatremia é definida como um excesso de água em relação ao sódio no líquido extracelular, e não ao contrário. Em relação à clínica, como devem ser tratados os pacientes com hiponatremia? O que a gente faz quando a gente encontra um paciente com nível sérico abaixo de 135? Resposta: em relação à clínica, muitos pacientes com hiponatremia são assintomáticos e alguns autores não indicam a correção agressiva do sódio sérico nesses indivíduos. Mas vocês vão ver que a gente pode abordar a causa básica, que está levando à hiponatremia. Por outro lado, a hiponatremia aguda sintomática deve ser tratada com solução salina hipertônica, havendo debate quanto à concentração a ser administrada. Vejo algumas considerações que são fundamentais no diagnóstico e tratamento da hiponatremia. As patologias ou drogas que podem contribuir para o aparecimento da hiponatremia, se a condição é aguda ou crônica, o grau de hiponatremia leve, menor que 135, moderada, menor que 130, ou severa, com sódio sérico menor que 115 miliequivalentes por litro, e suas consequências clínicas. A relação da hiponatremia com o status volêmico do paciente, que ela pode ser hipovolêmica, que é um déficit de água e sódio, normovolêmica ou euvolêmica, excesso de água e conteúdo de sódio normal, e hipervolêmica, onde você tem excesso de água e sódio. A velocidade de correção do nível sérico de sódio com as intervenções terapêuticas, que deve ser gradativa e controlada para evitar o risco de complicações. Então, vamos lá. Em relação à hiponatremia, o que pode ser considerado verdadeiro ou falso? A hiponatremia associada à hipervolemia é muito rara, mas, quando ocorre, em geral, está associada à contração efetiva do volume circulante. Quer dizer, essa frase é falsa ou é verdadeira? A retenção de água é o resultado da liberação não osmótica de ADH, comprometendo a excreção renal de água, e o uso diurético de alça pode facilitar a excreção de água livre e a correção da hiponatremia. Na hiponatremia severa, no sistema nervoso central, o edema celular manifesta-se como edema cerebral e pode resultar em náuseas, vômitos, letargia, convulsão, podendo progredir para coma, convulsões, herniação cerebral e morte, necessitando de correção rápida, com solução salina hipertônica. O tratamento da hiponatremia severa consiste na reposição de solução salina hipertônica IV0, 3%, objetivando a resolução dos sintomas e a redução do nível sérico de sódio. Então, quais alternativas estão que são verdadeiras e quais são falsas? A resposta é a letra D. A resposta é D. A primeira é falsa, a segunda e a terceira são verdadeiras e a quarta é falsa também.
Tem ali um comentário. A hiponatremia associada à hipervolemia é muito comum, e, em geral, associada à contração efetiva do volume circulante, podendo estar presente em casos de insuficiência cardíaca descompensada, cirrose, insuficiência adrenal, hipotiroidismo, síndrome nefrótica. O tratamento da hiponatremia severa consiste na reposição de solução salina hipertônica a 3%, objetivando a resolução dos sintomas e a elevação do nível sérico do sódio. Qual deve ser a conduta diante de um quadro de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, em que não se pode remover a causa, né? Resposta: diante de um quadro de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, em que não se pode remover a causa, a conduta é a restrição hídrica, com ingestão em torno de 500 ml por dia, com limitação imposta pela sede do paciente. Muitas vezes, apenas a restrição hídrica não consegue restaurar a concentração normal de sódio, particularmente quando a osmolaridade urinária é maior de 500 miliosmóis por quilograma por água. O tolvaptan pode ser usado nesses casos. Aqui um comentário a respeito do uso dos antagonistas do receptor da vasopressina, que alguns já foram aprovados pelo FDA. Aqui a publicação que fala a respeito do uso desse antagonista do receptor da vasopressina a nível renal, né? A nível renal. Bom, aqui mais um caso clínico. Paciente admitido na UTI após cirurgia de ressecção de tumor de hipófise por cranectomia. Apresenta nas horas subsequentes poliúria muito significativa, com urina clara, densidade urinária baixa e sódio sérico de 165 mEq por litro. Em relação ao tratamento agora da hipernatremia, assinale a alternativa correta. Repor apenas água livre por via oral, repor apenas cloreto de sódio a 0,9%, repor água livre por via oral e ou solução hipotônica de cloreto de sódio a 0,45%, repor solução de cloreto de sódio a 3%. A resposta é a C. Quando o nível sérico de sódio se aproxima do limite superior, os níveis de vasopressina elevam-se normalmente, resultando numa urina com concentração muito elevada. A presença de urina diluída, quando a concentração plasmática de sódio é maior que 145 mEq por litro, implica existência de secreção deficiente de ADH. Vejam que é um pós-operatório de ressecção de tumor de hipófise. O diabetes insípidos caracteriza por deficiência na concentração urinária, apesar da osmolaridade plasmática aumentada devido à falha na produção do ADH. Diabetes insípidos pode ser neurogênico ou central, ou há um defeito nos receptores V2 da vasopressina nos rins, que não respondem ao ADH circulante. Diabetes insípidos nefrogênico, resultando em hipernatremia, poliúria, volume urinário maior que 30 ml por quilo de peso em 24 horas. Urina hipoosmolar, em relação ao plasma, uma osmolaridade urinária menor que 275 ou densidade urinária menor que 1010. Hipernatremia e hiperosmolaridade sérica, osmolaridade sérica maior que 295 miliosmol por litro. No caso em questão, tem-se que o déficit de vasopressina no pós-operatório de cirurgia de hipófise, a orientação da dieta zero no pós-operatório, no pós-imediato, obriga a reposição generosa de água livre ou de fluidos hipotônicos IV, acompanhando a diurese horária. Deve ser feita a reposição de vasopressina com diminuição da diurese e melhora da hipernatremia. Então, ali está falando sobre as alternativas que devem ser consideradas nesse modelo de paciente. Qual é a causa comum da hipernatremia e o que se deve avaliar? Resposta: a hipernatremia, que é um sódio sérico maior de 145 miliequivalentes por litro, é quase sempre decorrente da perda de água livre não reposta, podendo ocorrer também por excesso de ingestão ou reposição de sódio. Ocorre primariamente em pacientes com alterações na percepção da sensação da sede, como os idosos e os pacientes graves, com comprometimento do sensório que impede a ingestão de água, em crianças que apresentam sede, mas necessitam de outros para lhes prover a água. Devem sempre ser avaliadas a severidade da hipernatremia, o status volêmico do paciente e a patologia de base para se decidir a forma de tratamento a adotar. Então, vamos ali responder essa questão. Observe as afirmativas sobre a hipernatremia severa. Podem ocorrer convulsões como hipertonia, febre alta, hemorragias intracranianas e trombose dos seios durais. Os níveis elevados de sódio sérico devem ser diminuídos rapidamente. É definida como uma concentração de sódio superior acima
de 150 mEq por litro. Quais são as corretas? A resposta é B, apenas a 1 e a 3, porque a gente não deve diminuir rapidamente o nível sérico de sódio, sob o risco semelhante à hiponatremia, a hiponatremia, quando a gente corrige rapidamente, a possibilidade de ocorrer uma síndrome chamada mielinólise pontina cerebelar, uma síndrome desmielinizante que pode fazer com que o doente permaneça em coma, não acorde, com uma sequela neurológica significativa. Então, a gente deve ter cuidado com a correção tanto da hiponatremia e o que a gente está falando agora, da hipernatremia, que ela deve ser diminuída gradativamente. Ou seja, na hipernatremia deve-se ter, de forma semelhante à hiponatremia, cuidado com sua correção. Os níveis elevados de sódio sérico devem ser diminuídos de forma lenta e gradual. Aqui, como é que a gente calcula o déficit de água? Então, água corporal total vezes o sódio sérico implantado menos o sódio sérico desejado dividido pelo sódio sérico desejado, onde a água corporal total é 60% do peso, né? E o sódio sérico desejado, por exemplo, 140 mEq por litro. E aqui tem um exemplo de um paciente com 60 quilos de peso, um sódio sérico de 168, o cálculo vai dar um déficit de água do paciente de 7,2 litros. Isso vai ser reposto gradativamente e vai ocorrer a diminuição gradativa do sódio sérico também. Bom, passando agora para o potássio. Os distúrbios do potássio são bastante frequentes na prática clínica e estão relacionados a uma série de alterações em diversos sistemas. Quais são os sistemas mais atingidos? Renal, cardiovascular, endócrino imunológico, endócrino imunológico, nervoso sensorial, músculo esquelético, gastrointestinal, músculo esquelético, gastrointestinal, renal e cardiovascular. A resposta é a letra D. Estão relacionados a uma série de alterações nesses sistemas, especialmente músculo esquelético, gastrointestinal, renal e cardiovascular. Quais são as principais etiologias da hipocalemia, né? A hipocalemia, definida como um potássio sérico menor que 3,5 mEq por litro, possui diversas etiologias, sendo as principais decorrentes dos seguintes fatores: ingesta reduzida, aumento da entrada do íon potássio nas células, por exemplo, alcalose, aumento da insulina, elevação da atividade beta-adrenérgica, por estresse ou administração de beta-agonistas, perdas gastrointestinais, vômito, diarreia, drenagem por sonda nasogástrica, abuso de laxativos, perdas urinárias, uso de diuréticos, excesso de minerário corticoide, hiperaldosteronismo ou uso de corticoide, acidose tubular renal, hipomagnesemia, presente em 40% dos pacientes com hipocalemia, nefropatias perdedoras de potássio, síndrome de Bartter ou Gittelman, uso de anfotericina B, poliúria, ou aumento das perdas pelo suor, exercício físico no tempo quente, fibrose cística ou por diálise ou plasmaferese. Aqui um caso clínico. Paciente do sexo feminino, de 30 anos de idade, deu entrada na emergência queixando de poliúria, polidipsia, mal-estar generalizado, associado a náuseas e vômitos, refere diagnóstico de diabetes há 3 anos, porém sem tratamento regular. Ao exame, apresenta-se desidratada, vejam, com PA de 90/60, frequência cardíaca de 110, ECG apresentando taquicardia sinusal, HGT de 788 mg por decilitro, gasometria venosa com pH de 7,26, pressão parcial de CO2 na gasometria arterial de 25, PaO2 de 92, bicarbonato 18, lactato 2,8. Os exames laboratoriais indicaram ureia de 88, creatinina de 0,9, potássio de 3, sem outras anormalidades. E elementos anormais sedimentos com cetonúria. Qual é o tratamento mais indicado para essa paciente? Está ali, ó, hidratação, insulinoterapia, reposição de bicarbonato, hidratação, insulinoterapia, reposição de potássio em solução glicosada IV, hidratação, insulinoterapia, reposição de potássio em solução salina IV, hidratação, insulinoterapia sem necessidade de reposição de eletrolítico. Resposta B. Comentário: a administração de insulina no paciente com cetose diabetes deve ser cautelosa, especialmente no paciente hipocalêmico, que deve ser acompanhada com reposição de potássio, uma vez que a insulina promove o influxo de potássio celular. A reposição IV de potássio deve ser realizada em solução salina, pois a infusão em solução glicosada promove a geração endógena de insulina e pode agravar transitoriamente a hipocalemia. Aqui, no caso, a resposta correta é
a letra C e não a resposta B, como está no comentário. Em relação à hipocalemia, assinale verdadeiro ou falso. A hipovolemia, que normalmente acompanha as perdas gastrointestinais, sejam altas ou baixas, também leva à hipocalemia, por aumento da secreção de aldosterona, que no túbulo renal causa aumento da perda renal de potássio. As perdas renais de potássio ocorrem basicamente por meio da atividade de aldosterona nos túbulos renais e também pela diminuição da chegada de sódio e água nos túbulos distais. A investigação de um paciente com hipocalemia deve contemplar a história clínica, a dosagem de potássio urinário, mas não há necessidade de se avaliar o status ácido básico. A melhor forma de avaliar o potássio urinário é pela urina de 24 horas, porém, a dosagem do íon isoladamente em amostra única urinária ou de sua relação com a creatinúria são alternativas. Resposta correta, C. Comentário. As perdas renais de potássio ocorrem basicamente pela atividade da aldosterona nos túbulos renais e também pelo aumento da chegada de sódio e água nos túbulos distais, por exemplo, diuréticos, poliúria. Ambos os mecanismos costumam se equilibrar de forma compensatória por meio da regulação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. A investigação de um paciente com hipocalemia deve contemplar, além da história clínica, quando possível, a dosagem do potássio urinário e principalmente a avaliação do status ácido básico, por meio de gasometria arterial ou venosa ou da dosagem da reserva alcalina. De que ocorrem as principais causas de hipercalemia, né? As principais causas de hipercalemia decorrem do aumento da liberação de potássio pelas células e, mais frequentemente, redução da excreção urinária. Aqui a gente tem as principais causas de aumento da liberação de potássio pelas células: acidose metabólica, hiperglicemia, deficiência de insulina e hiperosmolaridade, aumento do catabolismo tecidual, trauma lícito tumoral, uso de beta-bloqueadores, propanolol ou labetalol, exercício físico, paralisia periódica hipercalêmica, hemotransfusão, intoxicação digitálica, uso de ativadores do canal de potássio antibiótico dependente, inibidores da calcineurina, diazóxido, minoxidil e alguns anestésicos voláteis. As principais causas relacionadas à redução da excreção urinária são, entre outras, a redução da secreção de aldosterona, da resposta à aldosterona e da chegada ao túbulo distal de sódio e água, diminuição do volume arterial efetivo e doença renal aguda e crônica. Observe as afirmativas sobre a hipercalemia. Vamos lá. O aumento da ingesta de potássio é a causa mais comum de hipercalemia, principalmente da hipercalemia crônica. A hipercalemia aguda raramente pode ser induzida pela administração de medicações contendo potássio em Bolivê, pela ingestão acidental de sal contendo potássio ou por politransfusão. A pseudohipercalemia se refere a condições em que a elevação sérica do potássio é decorrente da movimentação de potássio para fora das células ou durante a coleta de amostra. Quais estão corretas? Resposta C. O aumento da resposta C, apenas 2 e 3. O aumento da ingesta de potássio por si só não é uma causa comum de hipercalemia, a não ser que seja aguda. E a pseudo-hipercalemia refere-se a condições em que a elevação sérica do potássio é decorrente da movimentação de potássio para fora das células durante ou após a coleta de amostra. A técnica da coleta pode envolver um trauma mecânico venoso, hemólise ou repetidas contrações musculares, que levam à elevação do potássio sérico da amostra. Deve-se desconfiar dessas condições em pacientes assintomáticos e sem alterações eletrocardiográficas. Um outro caso clínico. Paciente de 28 anos de idade admitido na emergência com queixa de fraqueza muscular e câimbras após período de jejum. O exame físico revela força grau 3 de 5 nos 4 membros. Os reflexos são preservados e não há comprometimento esfincteriano. O nível de consciência também está preservado, assim como os pares cranianos. Apresenta exame laboratorial normal, com exceção do potássio sérico de 7,3. Qual é o diagnóstico principal? Paralisia periódica hipercalêmica, síndrome de Guillain-Barré, transtorno conversivo, paralisia periódica hipocalêmica. A resposta é a letra A. E aqui falando um pouco sobre a paralisia periódica hipercalêmica, que de forma semelhante à paralisia periódica hipocalêmica é uma rara desordem genética autossômica dominante, em que episódios de fraqueza muscular e paralisia são geralmente precipitados pela exposição ao frio, pelo repouso após exercício, pelo jejum
ou pela ingestão de pequena quantidade de potássio. A fraqueza muscular é ascendente, inicia nos membros inferiores e progride para o tronco, para os membros superiores, podendo evoluir para a paralisia flácida, mimetizando Guillain-Barré. Os nervos dos pares cranianos e o tônus esfincteriano são tipicamente preservados, e a paralisia da musculatura respiratória é rara. Bom, qual é a primeira alteração eletrocardiográfica observada na hipercalemia? Elevação de onda T, de aspecto apiculado, bradicardia, complexo QRS sinuoso, desaparecimento da onda P. A resposta é a letra A. A elevação da onda T de aspecto apiculado e o intervalo QT curto são as principais alterações eletrocardiográficas a aparecer. Na sequência, com o agravamento da hipercalemia, há prolongamento do PR, da duração do QRS, e a onda P pode desaparecer, e o complexo QRS pode se tornar sinuoso. A hipercalemia também pode causar o sinal de Brugada tipo 1, com pseudobloqueio do ramo direito e elevação do segmento ST em pelo menos 2 derivações precordiais. Anormalidades de condução também são observadas, como bloqueio do ramo direito e esquerdo, bloqueio bifascicular e bloqueio atrioventricular. Arritmias cardíacas incluem bradicardia sinusal, pausa sinusais, ritmo hidroventricular lento, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e assistolia. No que consiste o tratamento da hipercalemia? Resposta: o tratamento busca estabilizar a membrana miocárdica, promover o influxo de potássio para a célula, remover o potássio do organismo, corrigir a hipovolemia se houver, suspender as medicações causadoras e corrigir as causas reversíveis. Quais são as 3 modalidades de remoção de potássio no organismo? Opiáceos, diuréticos e resinas de troca gastrointestinais, opiáceos, diuréticos e diários, opiáceos, resina de troca gastrointestinais e diários, diurético e resina de troca gastrointestinais e diários. Resposta D. As 3 modalidades de remoção do potássio do organismo se dão por meio de uso de diuréticos, de resina de troca gastrointestinais, que trocam potássio por sódio ou cálcio no trato gastrointestinal, e diálise, que é o método mais eficaz. Um quadro clínico, outro caso clínico. O paciente é internado com insuficiência cardíaca congestiva, encontra-se acordado, dispneico com anasarca. Laboratorialmente apresenta sódio sérico de 130. Estão normais a glicemia, o perfil lipídico e as proteínas totais e frações. Qual é a provável etiologia da hiponatremia do caso clínico? Aumento da excreção do sódio urinário, aumento do volume circulante efetivo, diminuição do débito cardíaco e do volume circulante efetivo, aumento do débito cardíaco e do volume circulante efetivo. Resposta C. A hiponatremia associada à hipervolemia é muito comum e geralmente está associada à contração efetiva do volume circulante, podendo estar presente nos casos de insuficiência cardíaca, cirrose, insuficiência adrenal, hipotireoidismo e síndrome nefrótica. O edema é característico nesses casos. O mecanismo para o desenvolvimento da hiponatremia nessas situações é a diminuição do efetivo volume circulante, levando à retenção de sódio e água. A retenção de água é resultado da liberação não osmótica de ADH, comprometendo a excreção renal de água. Sob esse ângulo, o mecanismo é similar ao responsável pela hiponatremia associada à depressão de volume. A terapia é direcionada para corrigir a patologia de base responsável pela diminuição efetiva do volume circulante. Ou seja, nós vamos tratar a insuficiência cardíaca e nós não vamos abordar a hiponatremia diretamente. Aqui, referindo-se ainda ao caso, né? Qual a conduta nesse caso em relação à hiponatremia? O diurético exclusivamente, restrição de água e sódio, útil diurético de alça, reposição de salina hipertônica a 3%, reposição de 1.000 ml de cloreto de sódio a 0,9%. Resposta B. Nesses casos, o tratamento da hiponatremia consiste em restrição de sódio e água, e o uso diurético de alça pode facilitar a excreção de água livre e a correção da hiponatremia. E os tiazídicos devem ser evitados, pois eles exacerbam a hiponatremia. Paciente jovem admitido com vômito e diarreia em vários episódios. Refere sede intensa, encontra-se com mucosas secas e hipotenso. Seus exames mostram sódio sérico de 132. Qual a etiologia mais provável da hiponatremia nesse caso clínico? Hipotensão, sepse, perda de sódio e água, perda de água menor do que a de sódio. Resposta C. A hiponatremia associada à depressão de volume é resultado da perda de sódio e água. Quando a volemia é corrigida, a liberação do ADH é diminuída e os rins voltam a excretar água, melhorando a diurese. Dessa forma, a hiponatremia sérica é corrigida.
A conduta na hiponatremia hipovolêmica é tratar a causa básica e repor fluidos isotônicos. É o soro fisiológico, leite de soja 0,9%, para hidratação adequada e melhora da condição hemodinâmica. Outras etiologias de hiponatremia hipovolêmica incluem o uso de diurético, deficiência de aldosteronas e as perdas cutâneas em maratonistas e a nefropatia perdedora de sal. Na investigação diagnóstica da hiponatremia, a presença de alta dosagem de sódio urinário pode excluir qual causa? Insuficiência adrenal, gastroenterite aguda, uso diurético de alça e secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Resposta B. Na gastroenterite aguda, ocorre perda de sódio e água por meio de vômitos, atividade diarreica, evoluindo com desidratação, redução do volume circulante, que na vigência da função renal normal leva à retenção de sódio e água, como tentativa de restaurar a volemia, podendo pulsar com urina virtualmente livre de sódio. Outro caso clínico. Paciente de 60 anos de idade admitido pelo setor de emergência com crises convulsivas. Foram administrados anticonvulsivantes. Evoluiu com necessidade de intubação orotraqueal, ventilação mecânica, radiologia de tórax, revelou massa hemitórax direito. Apresenta-se com sódio sérico de 114. TC mostrou imagem de tumor em lobo superior direito, linfonose e mediastina, envolvimento metastático de coluna e crânio sem massas. O paciente não está edemaciado e nem apresenta história ou achado no exame físico que sugerem hipovolemia. Aqui, resposta D. Comentário. É provável que o paciente do caso clínico tenha hiponatremia euvolêmica severa por secreção inapropriada de ADH relacionada à neoplasia pulmonar. Secreção de vasopressina sem estímulo osmótico ou hemodinâmica chamada de inapropriada. No caso em questão, também chamada de ectópica. Qual é a etiologia mais provável da hiponatremia nesse caso clínico? Como está colocado ali, foi falado anteriormente, a resposta é a letra D, secreção inapropriada de hormônio diurético. A hiponatremia aguda severa, que causa sintoma neurológico, necessita de correção rápida com solução salina hipertônica. A administração cuidadosa e a monitorização do sódio sérico são necessárias para evitar a correção rápida e a desmielinização osmótica. Na hiponatremia severa aguda, em nível do sistema nervoso central, o edema celular manifesta-se com edema cerebral e pode resultar em náuseas, vômitos, letargia e convulsão, podendo progredir para coma, convulsões e herniação cerebral e morte. O tratamento da hiponatremia severa consiste na reposição de solução salina hipertônica a 3%, objetivando-se a resolução dos sintomas e a elevação do nível sérico do sódio. Deve-se evitar a correção rápida para minimizar a possibilidade da complicação chamada mielinólise contínua cerebelar ou desmielinização osmótica. Nesse caso clínico, em relação ao tratamento da hiponatremia, qual é a resposta correta? O que deve ser feito? Letra D. Correção, repor, solução de cloreto de sódio a 3%. A etiologia mais provável da hipernatremia, aqui é outro paciente, desculpem, paciente de 80 anos de idade, admitido com dispneia nasarca, fazia tratamento ambulatorial de cardiopatia, diabetes e doença pulmonar ativa crônica. A admissão apresenta-se com sódio sérico normal. Foi iniciado tratamento com medicações usuais e diurético de alça, com aumento do volume urinário e diminuição do edema de membros inferiores. Após alguns dias de tratamento e com a manutenção da dose de diurético elevada, o paciente referiu sede, apresentou sonolência, diminuição da diurese e o exame laboratorial revelando sódio sérico de 155. A etiologia mais provável da hipernatremia nesse caso clínico inclui o uso excessivo de resposta B, diurético de alça. O diurético foi suspenso, foi aumentada a oferta de fluido hipotônico, cloreto de sódio 0,45, com melhora da hipernatremia. Pacientes hospitalizados podem se tornar hipernatrêmicos como resultado da prescrição inadequada de fluidos. Particularmente, os idosos internados podem desenvolver depressão de volume devido à perda de sódio e água por uso excessivo de diurético, por vômitos ou diarreia associados à redução de ingestão. Deve-se lembrar que o uso da furosemida por tempo prolongado e em doses altas pode causar tubulopatia perdedora de sal, paralisia relacionada à hipopotassemia. Ainda, outro paciente, 16 anos de idade, comparece à emergência, trazido por acompanhante, questão de fraqueza muscular difusa após atividade de musculação em academia, refere episódios anteriores semelhantes ao exame físico, observou sonolência, tetraparesia grautez em membros superiores e membros inferiores.
O exame laboratorial revela potássio de 1,6 e gasometria com pH de 7,28, PO2 de 80, CO2 de 45, bicarbonato de 24, saturação de 98 e lactato de 1,6. Qual é o diagnóstico principal do paciente no caso clínico? A resposta A, paralisia periódica hipokalêmica. O paciente do caso clínico apresenta uma forma de paralisia periódica por profunda hipocalemia, desordem rara, com episódios característicos de crise ou ataque com influxo celular maciço de potássio para as células musculoesqueléticas com hipocalemia grave de início súbito e caráter transitório. Pode afetar músculos respiratórios e, no caso desse paciente, observa a retenção de CO2, com acidose respiratória e sonolência por provável fadiga dos músculos respiratórios. Qual é o fator precipitante em relação a esse diagnóstico? Resposta B, exercício físico intenso seguido de repouso. A paralisia periódica hipocalêmica pode ser hereditária, autossômica dominante ou adquirida em pacientes com hipertiroidismo, principal diagnóstico diferencial. As crises são precipitadas por estresse, por repouso após atividade física extenuante ou por ingesta de carboidrato. A forma familiar, em geral, se apresenta nas primeiras 2 décadas de vida. Qual é o principal tratamento que deve ser empregado? No caso, a reposição venosa de potássio. Comentário: o principal tratamento que deve ser empregado no paciente do caso clínico é a reposição IV de potássio, que deve ser feita em solução salina e não glicosada pelo risco de agravamento da hipocalemia e da parada respiratória. Mais um caso clínico. Paciente admitido em emergência após atropelamento, lesões do tipo escoriações são observadas em face e região do tronco. Apresenta nível de consciência preservado, queixando de dor intensa em membro inferior esquerdo. Observam-se nesse membro marcas da roda de carro, aumento do volume da panturrilha, vermelhidão, intensa dor, a tentativa de mobilização. A avaliação ortopédica sugere fratura do membro e indica conduta cirúrgica de emergência. Os exames laboratoriais revelam potássio sérico de 6,8, creatinina de 1,3, gás sanguíneo com pH de 7,30, PO2 de 80, PCO2 de 32, bicarbonato 15, Basic CS menos 10, saturação de 98, lactato de 1,5. Apresenta PA de 90 por 50 e frequência cardíaca de 140. O ECG mostra taquicardia sinusal quando a T apiculadas. Qual é o diagnóstico principal do caso clínico? A resposta é A, rabdomiólise consequente a síndrome compartimentar. Trata-se de paciente com fratura de membro evoluindo com síndrome compartimental, que é uma emergência cirúrgica. A complicação observada, devido à lesão muscular intensa e ao esmagamento do membro, é a rabdomiólise, que causa a hipercalemia severa. Previamente à cirurgia indicada, quais são as medidas a serem tomadas nesse caso? Ali com o objetivo de tratar a hipercalemia. A resposta é A, gluconato, hidratação venosa, glicoinsulina, reposição de bicarbonato. A rabdomiólise é causa de hipercalemia de rápida evolução e deve ser tratada com medidas emergenciais, como a administração de gluconato de cálcio devido à alteração eletrocardiográfica observada onde até biculadas, hidratação venosa, glicoinsulinoterapia e reposição de bicarbonato, correção da acidose. O emprego diurético de alça não é recomendado, pois a paciente apresenta sinais de hipovolemia, e a nebulização com beta-adrenese deve ser evitada devido à taquicardia sinusal. Muito bem. Eu quero agradecer a atenção de todos e espero que aproveitem essa discussão de várias situações relacionadas a distúrbios do sódio e distúrbio do potássio. Muito obrigado.